Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo este organizados pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná. Como sempre gostamos de frisar no início, porque às vezes as pessoas entram pela primeira vez no canal do YouTube, né? E os nossos estudos são transmitidos ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E aquelas pessoas que quiserem participar, é só entrar no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão lá os caminhos para obter o link, bem como também encontrarão as playlists dos estudos anteriores, também estudos da Revista Espírita e outros estudos que a casa oferece. Hoje nós estamos no nosso estudo número 19 de 2024, né? E no estudo de hoje, nós estamos dando continuidade aí na parte segunda do capítulo 6, que fala da vida espírita. Então, nessa continuação do capítulo 6, hoje nós vamos abordar o tema escolha das provas. Então, esse é um tema bem interessante, porque sempre tem dúvida, né? A gente tem dúvida que se nós escolhemos ou não, como é que é feito essas programações reencarnatórias, né? Então, hoje vai ficar bem claro aqui para a gente entender toda essa temática, né? Então, na questão 258, Kardec já pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão que ele sucederá no curso da vida terrena? Sempre lembrando aí, né, que nós estudamos nos estudos anteriores, né, quando ele fala erraticidade, é todos aqueles espíritos que estão ainda no mundo espiritual que necessitem reencarnar. Então, a maioria, só não se considera erraticidade aqueles que não, que são reapuros, né, que não precisam reencarnar. E olha o que ele coloca aqui na primeira resposta, já, os espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de prova, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Veja bem, gente. Ele, ou nós, né? Escolhemos o gênero de provas porque há de passarmos. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. E tem A dessa pergunta. Não é Deus, então, que ele impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, fosse vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haveres visto nisso um meio de progredirdes. E Deus permitiu. Interessante, né, gente? Porque quando a gente fala do livre-arbítrio, né? Então teria que ser isso mesmo, né? Porque senão nós poderíamos culpar, né? Falar, poxa, mas por que esse castigo ou aquele ou aquele outro lá? Né?
Então, nós é que escolhemos aí as tribulações que temos que passar, né? Na 259. De fato, de pertencer ao espírito, a escolha do gênero, estamos falando de gênero de provas, né? Não estamos falando de detalhes, que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. A particularidade ocorre por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expõe. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previsto só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terá que andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de cair. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com a gente dada à prática de roubar. Item A. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas. E seria isso de lastimar-se? Olha que resposta, né? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espírito bom. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. 261. Nas provações, porque eles cumprem passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possa excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc? Certo que não. Pois bem, sabeis haver espíritos que desde o começo tomam o caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir riqueza, ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo.
egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. 262. Como pode o espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com o conhecimento de causa e ser responsável por esta escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, é só então, é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Item A dessa pergunta. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostre apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que ele sirva de expiação. O espírito faz sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. E é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação que podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem experimentar sua força nas lutas, que terão de tratar como o vício. Com o vício, né? Sustentar em contato com o vício, né? Finalzinho ali, que ficou meio. 265. Havendo o espírito que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que busquem por simpatia e pelo desejo de viver no meio conforme os seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Ah, sem dúvida. Mas são somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma. A eles a sofrerem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreende que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se torne consciente da falta em que incorreram e peça por impulso próprio que lhe seja concedido resgatá-la mediante úteis provações.
266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser sua maneira de pensar. Aí o Kardec faz um comentário dele, interessante agora sobre esse tema, né? Sobre a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal razão de lhe parecer natural que sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. A vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado a entrever, e desde logo, sem nenhuma impressão, mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar a estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe o que espera a glória se lograr bom, que eu espero a glória se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, vem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí, ou se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que alcancem mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de perfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? O que faz o homem que passa uma parte da sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, senão desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista o melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor à ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, senão a sujeitar às provas voluntárias de que lhe adviram honras e proveito, se não sucumbirem. Se não sucumbirem, né? Faz a pergunta, né? Que se não submete, a que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todos provas voluntárias. A que os concorrentes sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam, em ponto pequeno,
todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena, muitas vezes escolhemos duras provas, visando posições mais elevadas, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo, e para quem a vida corporal é apenas incidente, de curta duração, de escolher uma existência árdua e laborosa, desde que conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que o homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa o profundo vale ensobrado, ensombrado por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar enquanto percorreu do caminho, quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual o viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no termo de sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito, está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que, na realidade, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo desse fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos certo de ser a mais apropriada e nos facilitar o caminho da vida? Hoje é até interessante que esse tema aqui, né, naquela época não tinha, mas hoje existe aí nas faculdades aí, né, quando os testes vocacionais, né, a pessoa faz os testes, eu até estava conversando com uma sobrinha minha, tempo atrás, que ela vai estar no vestibular agora, perguntei o que ela ia fazer, ela falou, não, tio, eu fiz um teste vocacional, para saber que é a tendência que tem, né, é mais ou menos isso, né. Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada um de nós que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupemos cada dia em cogitar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita. E que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira. A nossa terrena aqui, né? 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Olha que interessante essa pergunta, né? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha fazer, dependendo isso da intenção que a anime. Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos possível, lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria, que lhe serve de habitação. Item A. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja
as grandezas e as riquezas? Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. 268. Até que chega ao estado de pureza perfeita. Tem o espírito de passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência das provas que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar a vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte a recuperar o tempo perdido. 270. O que se deve atribuir às vocações de certas pessoas e à vontade que sente de seguir uma carreira, de preferência a outra? Parece que vós mesmo podereis responder a essa pergunta. Pois não é isso consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? 271. Estudando na reticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nasce espírito adiantado, mas espírito de natureza dos canibais, ou ainda inferior ao desses. O Kardec comenta aqui. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que a encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que o nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podemos, por mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhe permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessárias reencarnações que verdadeiramente corresponda à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivesse meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? 272. Poderá dar-se que os espíritos vindo de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode.
Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os outros homens. Aí o Kardec comenta: tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando-se para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio, e com isso talvez até ganhem. 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? É, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maltratos que infligiu aos seus semelhantes. Um, em que certa época exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe a isto uma expiação que Deus imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar-se no seio daquelas raças, ocupando posições influentes para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Bom, era isso que eu tinha programado para não entrar no outro tempo, que daí não daria para nós terminar também. Eu acho que nós preferimos trabalhar assim, né? Porque daí um ponto só, né? Tá aí o nosso tema de hoje, né? A escolha das provas. Então tá liberado agora os questionamentos. Se alguém quiser fazer um comentário, um questionamento, está livre. Hoje ninguém está querendo comentar. O tema foi bem claro, assim. É bem interessante esse tema, né, gente? Porque é um tema, assim, que há muitos equívocos, e é interessante ali colocar ali, porque às vezes a gente pensa que alguns dos detalhes, né, que ele comenta todo nas perguntas ali, porque não é os detalhes, é o gênero, né? O gênero de pobreza, de tristeza, né? Então a gente tem que entender isso. Carol, quer fazer um questionamento? Eu tenho. Você já acabou de responder. Eu não estava entendendo o que seria esse gênero de expiação. Ele comenta bastante ali no texto que a gente estudou hoje, mas você meio que acabou de falar, né? Depende, acho que da prova, é isso, né? Não é prova. Por exemplo, o que nós escolhemos, porque senão a gente vai colocar detalhes. Ele até dá um exemplo. Se eu escolhi como gênero, né, de nascer num ambiente de malfeitores, ele coloca o exemplo lá, né? É o gênero que eu escolhi de malfeitores, mas não caiu o gênero lá, os detalhes, assim, por exemplo, você vai matar não sei quanto, vai fazer não sei o quê, entendeu? É o gênero que está ali. Aí as circunstâncias, ele deixa bem claro no texto. As circunstâncias que ocorrem que vai levando a acontecer as coisas, que a gente vai escolhendo quando está na vida terrena, né? Mas a gente escolheu passar por esse gênero de prova da pobreza, ou ali falou dos malfeitores, da pobreza, da riqueza, ou de qualquer outro gênero, né? Vamos dizer assim, de coisa assim, né? Mas não os detalhes que podem ocorrer, né? Então, ali, porque aí está o livre-arbítrio quando nós estamos no terreno de nós fazer nossas escolhas aí para cá. Ele dá um exemplo bem claro, que acho que deixa bem claro isso também, do suco, né? Você escolhe uma estrada cheia de buraco, cheia de suco lá. Então, você sabe, você já escolheu, falou, puxa, vou ter que passar essa estrada aqui. Você sabe que poderá cair. Você tem que ir muito cauteloso para cair. Mas você não sabe quando vai cair, ou até mesmo você vai conseguir passar por todos se você for bastante cauteloso. É interessante isso, porque senão a gente fica culpando tudo que, não,
Eu matei porque estava no gênero que eu ia matar, não, né? Você matou porque se você escolheu passar por esse gênero de prova, para te experimentar, né? Entendi. Tenho mais uma pergunta, assim. É que assim, eu achei confusa, na verdade, a pergunta 271. Só que quando a gente vai dando seguimento, a 273 pareceu um pouco explicar melhor para mim sobre a 271. Que a 271 ele fala ali, né? É que o meu texto é um pouco Tá, diferente. estudando a necessidade, as diversas Isso. condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais, né? Essa é a pergunta assim, né? Ué, se você está escolhendo com ele, aí é o gênero, né? O gênero nascendo entre canibais. Aí ele deixa bem claro, entre canibais não nasce espírito adiantado, mas espírito da natureza de canibais, ou ainda inferior ao desses, né? Quer dizer, não é. Se você vai escolher nascer canibal, tem que ser. Tem que estar. Se você nasceu esse gênero de prova, você tem que. Se você é um pouco mais evoluído, você não vai nascer ali. A hora que depois para frente ele vai respondendo isso, né? Você falou lá. Na 273, né? Ele fala ali também Será se possível, pertence. olha lá, será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagem, né? Isso, que é meio que acontece. O meu ponto, assim, é justamente o seguinte. Ali no 271 ele contrapõe, né? Tipo, ele evolui. Aí na 273 ele fala que pode reencarnar ali, então ele vai se tratar de uma missão. Ele está naquele mundo inferior. E seria essa missão bem sucedida que o faria evoluir? Então, seria isso, né? Mas aí, veja bem, canibais ele já colocou um pouco mais abaixo que isso, né? Selvagens pode ser já uma civilização um pouquinho mais civilizada do que os canibais, né? Mas a resposta que ele dá mas depende do gênero da expiação, ó, depende do gênero. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que se infligiu a seus semelhantes. Até pode ser como tipo de imposição, né? Uma encarnação meio coisa, olha, tem que nascer lá no meio do selvagem, onde que escravizam as pessoas ainda, né? Ó, é até bem longo isso aí, em que em certa época exerceu o mando, podem, novas existências, ter que obedecer os que curvaram entre si a sua vontade, olha aí, entendeu? Porque ele mandou, então tem que nascer, tem que reencarnar dessa maneira para ele entender isso, né? Então, seria isso uma expiação que Deus impõe, ó, tá vendo? Uma expiação que Deus impõe, né? Porque, não quer mudar, não quer mudar, então vai passar por isso, né? Ó, se ele abusou do seu poder. Aí depois que ele vem ao outro lado que você falou, ó. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando a posição influente para fazê-la progredir. Em tal caso, ele desempenha a missão. Aí ele pode escolher também, né? Um espírito mais evoluído, fala, poxa, eu quero nascer lá para ajudar aqueles lá, porque vamos dizer assim, eu sempre gosto dessa comparação, né? Às vezes a gente passa faz tantas coisas erradas, passou por tantas experiências, aí você escolhe, fala, puxa, eu queria nascer lá para ajudar aquele pessoal para que eles possam evoluir. Vamos dar um exemplo, Cristo, né? Jesus, né? Ele é um espírito puro. Ele veio aqui com uma missão. Então, por que ele reencarnou no mundo terreno? Ele não precisava reencarnar, mas ele veio aqui para nos ajudar, né? Trazer o evangelho para nós possamos progredir. Estou falando um âmbito muito maior, né? Então, pode acontecer isso sim, né? Mas aí com missão. Mas a maioria dos casos aí, ele é meio. Ele coloca ele meio como expiação imposta por Deus, né? Entendi. Bacana, né? Primeiro que a gente. Eu acho que aí tem que ser, né? Que a gente fala assim que a gente não escolhe. Eu acho que teria que ser assim, porque senão nós vamos culpar quem, né? Vamos ficar culpando Deus, né? Se você nasceu aí, é porque é tua escolha, né? Você escolheu para esse gênero de. Então, já fazendo um gancho a isso que você comentou. Na pergunta 267 ali, né? O espírito pode fazer a escolha durante sua vida corpórea? O meu ponto é o seguinte, né? Ele diz que o desejo dele pode influenciar, né?
Por ele ter o desejo, ele pode influenciar e ele acabar, de certa forma, escolhendo. Só que aqui diz, né? Ele depois enfatiza no final, na resposta, né? É o espírito quem faz a escolha. Aí ele diz, mas ainda assim ele pode fazê-lo nesta vida material, porque o espírito tem sempre o momento em que ele liberta da matéria. Quando você está no sonho, dormindo, né? Quando você dorme, você se liberta e tal, você pensa as coisas de maneira diferente. Então você já vai, por exemplo, escolheu assim uma experiência aí de muitas tribulações, né? De muita miséria, de muito sofrimento, de muito doenças. Aí ele pode, claro, até meu Deus, puxa vida, né? Na oração dele, pedir Deus, na outra encarnação que eu possa ter um pouquinho mais de sossego, vamos dizer assim, de saúde. Será? Porque é um gênero, né? De prova. E só que ele é funcional. Só que também pode acontecer quando ele vai para o mundo, quando ele desencarna, ele pode pensar diferente, que ó, quase sempre vê as coisas mais diferentes quando ele desencarna, né? Quando ele vê lá. Mas aí ele diz assim: ainda assim, sempre é possível ele fazer, a mesma não terá. Por isso que há sempre um momento em que o espírito torna-se independente da matéria, crescer da habitação. Quer dizer, no sonho, na noite, no sono, né? Que você está dormindo, aí você vira o espírito. Ou você pode, né? Desembolar e já começar a pensar, puxa, na outra, né? Ou se fez bastante coisa errada, fala, puta, na hora tem que passar isso aqui, sei lá. É interessantíssimo. Eu digo assim, porque o que me fez questionar é que no começo ali ele fala assim: seu desejo pode ter influência. Sim. Isso depende da intenção dele, Sim. né? De fato, né? Daí, tanto que eu acho que é pela forma dessa mudança de como ele vê as coisas diferentes, com o desprendimento, enfim, ele altera. Mas outro ponto, assim, que me chamou muito a atenção é o questionamento 269, que ele fala ali, né, ele pode se enganar quanto à eficiência, né, da prova que ele vai escolher, na 269. Então, olha lá. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova? Se você está lá, que ele falou ali. Lembra que ele falou lá que o espírito pode escolher uma vida de facilidade? Não, eu quero. E Deus permite, né? Então ele falou, pô, olha, pode escolher uma que seja acima de suas forças comigo. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveita. Como sucederá se buscar a vida ociosa e inútil? Só quero ficar tranquilo. Né? Mas, então, voltando ao mundo do espírito, verifique que nada ganhou e pede outra que ele faculte reparar o tempo perdido. Ele pode, porque tem livre-arbítrio, né? Pode escolher isso, né? Então, essa questão do livre-arbítrio, meu ponto, assim, que me fez questionar, é que se ele está vivendo uma vida, de certa forma, inútil ali, como ele aponta, né? Ele está deixando de perder uma oportunidade de vida, né? Não há uma interferência superior de espiritual, assim, para que ele, vamos dizer assim, deixe essa vida inútil? Aí Então, entra a questão do livre-arbítrio, né? Esse é o debate, mas a escolha dele, né? Aí que ele falou assim, Deus perder permite. essa chance, né? Né? Perdeu a chance, aí depois ele vai ver, puxa vida, como é que eu fui? É uma coisa, eu sempre gosto da faculdade, né? Então, quando ele está estudando, fazendo faculdade, eu lembro disso aí quando eu estava fazendo faculdade, isso aí foi em 88, mas já existia esse modelo da dependência, né? Então, aqueles que chegavam lá e ficavam levando só na banho-maria e tal. Aí, quando no primeiro ano, você tinha uma turma de 50, quando já começa a chegar no segundo, no terceiro ano, a turma mesmo original, que era de 50, você só via aquelas pessoas que saem assim, né? Termina o sinal, sai uma porque vai buscar a matéria que está pendente, né? Quando se formou mesmo, se formou acho que 5 ou 6 pessoas, que é da turma integral que entrou no começo até o fim. Mas é a escolha dele, né? Ele escolheu. Aí, você imagina, você tinha a oportunidade de eliminar aquela matéria ali, naquele gênero de prova, você falhou. Você tem que fazer de novo. Não tem outro jeito, né? Você tem que passar por aquela experiência, aquela prova, senão você não vai progredir. Aí ele, não, ano que vem eu vou lá e tal, e fica. Aí quando os outros vão para frente, termina o ano, aí tá lá ainda uma faculdade de 4, 5 anos aí, termina em 7, 8 anos aí, né, quase o dobro aí, por causa disso aí, que vai ficando essa dependência para trás. E eu acho bem interessante isso, porque eu sempre tive uma coisa comigo, né? Eu sempre brinco com o negócio da encarnação. Aí as pessoas falavam que eu estudava muito, né? Eu fiz a faculdade de administração, mas você é caixa. Eu falei, não,
Eu não gosto de estudar. Mas, mano, por isso mesmo que estou estudando agora, porque senão vou ter que fazer, se a pessoa tem que fazer tudo de novo essa matéria, né? Você imagina? Por mais difícil que seja, vou encarar logo ela agora, né? Já que está aqui agora, e eu acho que é assim que você tem que ver a vida, né? Que é esse tipo de gênero que eu tenho que passar aqui agora, vamos aproveitar o máximo possível para ver se a gente deixa menos DP, né? Menos dependências aí possível na outra vida, né? Porque já pensou? Voltar de novo, e às vezes é com outro professor, e outra turma, os teus colegas não estão mais ali, né? Tudo diferente. Se a pessoa sair da sala, eu achava horrível aquilo lá. O pessoal terminava de sair aquela turma, assim, entrava outra turma, né? Naquele intervalo de uma aula para outra, porque aí tinha que eu via que eles iam com a programaçãozinha, assim, uma folhinha assim, tudo olhando ali, né? Que onde é que ia fazer, né? Que matéria que tem que fazer, que o professor, putz, encaixando, né? Encaixando a grade, né? De poder fazer. Horrível, não é? Então, comparamos isso com a nossa reencarnação. Pô, nós escolhemos, né? Eu escolhi ser engenheiro. Então, vou ser engenheiro, vou fazer o máximo possível para ser logo direto, para não evitar de fazendo isso. Aí as pessoas preferiam fazer arruaça, ir para as baladas, ir para a faculdade, né? Não sei o que e tal, mas e depois? Você não vai passar, né? Você vai ter que repetir aquilo ali. E eu acho que a vida é isso mesmo, né? Você tem que aproveitar o máximo possível. Vamos conseguir? Muitas coisas não, né? Mas vamos culpar quem? Deus? É nós mesmos que escolhemos, né? Então é bem interessante isso, né? Bem boa a analogia, eu gostei. Achei que ficou mais claro, assim. Mas não é uma realidade, né? É isso mesmo. O gênero eu escolho, né? Eu posso ser engenheiro, posso ser pedagogo, posso ser médico, posso ser o que eu escolher, né? Mas eu posso ter escolhido errado? Posso, e acontece muito, né? A pessoa chega, estuda 2 anos, mas não era isso que eu queria. Mas então volta e faz de novo, começa de novo. E assim, né? Acabou, reencarnou, puxa vida, mas eu escolhi errado, não era isso, não aproveitei, não. Deus é soberano justo e bom, te dá outra oportunidade para você de novo, vai de novo. Né? Bacana, né? É isso aí. Daí só uma última observação que também me chamou a atenção foi a questão 266, tá? Que ele vai falar ali que não parece natural que os espíritos vão acabar escolhendo provas menos penosas, né? Aí ele diz, para vós sim, mas para o espírito não. Então, quando ele está liberto ali da matéria, cessa essa ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Aí eu pensei, queria só ver se está certa essa linha de raciocínio aqui, que se o espírito, por exemplo, a gente tem uma visão aqui encarnado, né? Que o espírito se ele escolher esse caminho, sei lá, que é mais confortável no nosso ver, por que quando eu estava lá desencarnado eu não escolhi, sei lá, ser uma pessoa rica, por exemplo, que não tem muitas tribulações, alguma coisa nesse sentido, não sei. Que faça a gente pensar que é mais fácil essa vida, tipo, de confortável, Então, nascer em berço de ouro, sei lá. mas aí é que tá. Pode pensar aqui no mundo terreno, né? Que nós estamos usando influência É. material, é isso que ele quer dizer. Mas será que como espírito isso vai me ajudar na minha evolução? Então, Aí é que então é tá. isso que o espírito pensa, então, né? Quando ele toma a decisão Na evolução que dele, né? precisa. Ué. O que eu preciso nesse momento, né? É. Coisa que a gente não sabe hoje, não tenho. Por exemplo, eu não sei o que eu de fato preciso É. para evoluir. Quando você desencarna, você tem uma boa compreensão das coisas, óbvio que não de tudo, mas uma boa compreensão, assim, entendimento, tanto que a gente cai em si em várias questões. Mas é ali que a gente vê, ele precisa, sei lá, passar por isso aqui, então você vai sofrer. É interessante isso, né? Porque. Muito, muito interessante, porque você vai entender o seguinte: puxa, se eu não quero sofrer muito mais no futuro, eu tenho que passar por uma série de experiências agora, que seja mais difíceis, né, vamos dizer assim, mais dolorosas, para mim que eu possa galgar um grau melhor para frente, né? Porque o E sofrer isso, também é muito relativo isso, né? Que você pode escolher ter um sofrimento, mas um sofrimento ajudando outras pessoas, por exemplo.
A pessoa fica cuidando de doentes e fica não sei o quê. Eu dou um exemplo, até gosto de falar muito de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? São espíritos que já são evoluídos e passou por uma experiência que, para nós, pode ser muito, vamos dizer assim, poxa, mas como é que pode? Até tem uma pergunta que ela disse, olha, eu não faria isso nem por $1 milhão, né? Ela falou, eu também não, eu faço isso por amor, né? Você está entendendo a diferença? Porque nós pensamos no dinheiro, no bem-estar, né? Mas ela pensou assim, fala, puxa, vamos dar um exemplo assim, porque eu tive várias reencarnações onde eu fiz muita gente sofrer, deixei pessoas passando fome, deixei pessoas doentes, não atendi lá para trás. Então agora eu gostaria de ter uma reencarnação onde eu pudesse ajudar uma grande quantidade de pessoas para o meu coração sentir melhor. Então reencarna ali com... E é sofrimento, né? Não é um sofrimento? Noites de sono, pessoas doentes, né? Famintas e de todas as espécies, e está ali, ajudando as pessoas indistintamente, né? E assim, então ela fala, puxa, hoje, por exemplo, no mundo terreno, é para a gente analisar aquilo lá, fala, puxa, mas eu escolhi uma reencarnação dessa? Porque a gente pensa sempre nas coisas materiais, né? Na riqueza. Mas o que é a riqueza? Ela pode ser muito útil pela nossa experiência, né? Para nós aprendermos, tal, conviver e tal, né? Ninguém tá condenando a riqueza aqui, né? Mas a maneira que você gerencia ela, o bem-estar, que tem que ser analisado de uma maneira diferente, né? Aí que é a diferença do materialismo, né? O materialismo não é, quando se fala de materialismo, não é contra a riqueza, não. É contra o apego exagerado nos bens, né? Nas coisas materiais, né? Diferente, o capitalismo, você pode ter muitos bens e você viver uma vida tranquila, mas sem aquele apego, né? Porque a gente vê que a pessoa, às vezes, pode ser materialista e sem ser rica, né? Financeiramente falando, coisas assim, porque tem um apego danado às coisas de matéria, né? Tudo que meu dinheiro, meu não sei o que, é uma questão também que dá um debate bem interessante nisso. Né? Verdade. Não, interessante. Muito bom. Era isso. Era isso? Bom, então vamos. Juliana, tudo bem? Ficou quietinha. Oi, seu Pereira, tudo sim. Tudo bem? Eu sempre gosto de ficar ouvindo as dúvidas da Carol, porque ao mesmo tempo são um pouco das minhas. É nossa, né? Nossa. E assim, cada vez que eu escuto ou leio as questões, eu tenho uma interpretação diferente. E aí vai se abrindo a mente e eu vou conseguindo entender de uma forma mais tranquila, mais clara. Porque questionamentos a gente sempre tem, só que Ah, às vezes o nosso próprio questionamento, a resposta já está ali na pergunta. É. Então eu ia fazer uma pergunta, mas quando eu terminei de formular ela, a resposta estava ali. E eu pensei, opa, vamos ficar quieto, né? É bacana, né? Sim, Então, quer fazer a nossa oração? Encerramento? Já que... sim. Primeiramente, levar os nossos pensamentos, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais esta noite de estudos, de esclarecimentos, trazendo tranquilidade para o nosso espírito, amenizando nossas dúvidas, e também daqueles que aqui se encontram, sempre em busca de ajuda. Agradecer pelo nosso trabalho, pela espiritualidade amiga que sempre está presente, nos dando forças e proteção. Agradecer por esta obra maravilhosa que sempre traz tantos esclarecimentos aos nossos corações. Que o Senhor Jesus esteja sempre junto conosco, nos dando forças e proteção. E que todos tenham uma ótima noite e que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos.